Boa noite, pessoal. Estamos chegando agora para essa live de sexta-feira, onde nós vamos falar sobre a ansiedade. Entrei uns minutinhos antes para o pessoal ir chegando. Estou aguardando vocês para a gente poder começar a live. Hoje a gente vai ter uma convidada, uma psicóloga, uma amiga minha, uma grande amiga minha, que daqui a pouco eu vou chamá-la. Sidney, boa tarde, tudo bem? Hoje o tema nós vamos tratar sobre ansiedade, né? Como lidar com ansiedade nesse período agora de pandemia, né? De isolamento social, que nós sabemos que tem inúmeras pessoas sofrendo com ansiedade neste período, e eu e a Raquel, que é a psicóloga que vai me acompanhar nesta live hoje, tirar todas as dúvidas de vocês sobre ansiedade e isolamento social. Nós vamos estar aqui nesta próxima hora ajudando vocês, trazendo, né, mais conhecimento para vocês poderem se entender ou entender, né, algum familiar que esteja aí próximo de você. Alana, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos, tá? Então, o nosso intuito nesta live hoje é trazer, né, sobre ansiedade. E é um tema para mim muito fácil de tratar, porque é uma questão que eu sofri, né, bastante. Eu comecei o tratamento e hoje eu tô controlada, mas qualquer um pode ultrapassar por períodos de ansiedade fora do normal, e a gente tem que entender que quando nós estamos com ansiedade, nós precisamos buscar por um profissional da área. Então, eu espero que essa live te ajude familiares, né? Às vezes não é você, mas é seu pai, sua mãe, seu marido ou sua esposa. Então a gente precisa, né, estar aberto para um leque aí de conhecimento. Vamos lá. A Raquel acabou de chegar, que é a psicóloga que vai participar comigo dessa live. Deixa eu contar um pouquinho para vocês entenderem quem é a Raquel, né? Antes de eu convidá-la, pro público conseguir entender quem é a Raquel. Ela mora em Fortaleza, no Ceará. É uma amiga minha há quase 20 anos. E eu a convidei como ela é psicóloga, uma excelente psicóloga, eu a convidei para vir falar sobre ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade neste período de isolamento social com vocês. Eu já falei aqui alguma vez, né? Já teve uma live sobre ansiedade, mas nada como um profissional da área para tirar as nossas dúvidas. E como eu já falei para vocês, eu, Vanessa, né? Sofri demais com ansiedade um período atrás. Eu vou até relatar brevemente com vocês. E compartilhando isso com vocês, eu acho que nada melhor do que a gente poder ter um profissional para a gente poder escutar e poder nos acalmar um pouquinho, né? Então, gente, a Raquel, ela fez uma especialização no Beck Institute, na Filadélfia. Foi uma especialização online que se chama Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety. Então, este curso que ela fez lá na Filadélfia é totalmente voltado para essa parte de terapia, né, comportamental para ansiedade, ok? Além disso, ela tem várias especialidades. A Raquel vive estudando, é uma pessoa que não para de estudar e de se reciclar sempre nessa área da psicologia. Então, ela é excelente mesmo. Ela é psicóloga clínica, terapeuta cognitiva comportamental para crianças, adultos, né? E em adolescentes também. Ela fez especialização para essa área de crianças, né? E adolescentes. Além disso, ela é especialista em psicodiagnóstico, fez um curso avançado em psicologia hospitalar pela UFC e também fez um curso de capacitação em infância, Criança Hoje, que se chama, tá? Então, ela sempre está estudando e sempre está reciclando. Quem é dessa área, né, de saúde, principalmente mental, que sempre está crescendo, né, que as pessoas estão descobrindo cada vez mais o cérebro do ser humano, tem que estar em busca sempre do que está, né, sendo atualizado. Oi, Luiz, boa noite. Então, eu vou chamar a Raquel e aí eu vou dividir com vocês, tá, um pouquinho aqui. Deixa eu ver, Raquel...
brevemente sobre eu. Eu. Olá, Olá, boa boa noite. noite. Tudo bom? Tudo bom? E você? Bem também. É um Você chegou a prazer. ouvir eu falando para o pessoal Sim, sobre você, né? Falei um pouquinho do seu currículo para eles te conhecerem. Quem não segue a Raquel, passem a segui-la para vocês tirarem as dúvidas de vocês sobre psicologia, né? A Raquel antes não atendia online, mas agora, por conta da pandemia, começou a isso, atender online. isso, Então, é um caminho aí. Quem está precisando de um psicólogo, ou para você, ou para algum familiar, vocês estão conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer a Raquel, né? E poder entrar em contato com ela via direct aqui no Instagram, para poder tirar qualquer dúvida e até começar um processo, né, amiga? isso, né? Prazer Então, imenso estar aqui. Primeiro quero agradecer o convite, né? Muito bom, só você eu que mesmo, né? agradeço tê-la aqui com a gente. Muito especial. Joia, né? A gente poder estar falando de um tema tão relevante, né? Principalmente num período que a gente está passando, então eu espero que possa ajudar, né? Muita gente, apesar das informações serem genéricas, mas sempre dá para aproveitar. Com certeza. Eu falo assim, porque como eu sofri de ansiedade, né? Hoje eu estou num processo tomando um medicamento, que são 6 meses tomando esse medicamento, que é para produção de serotonina, né? Serotonina, isso, No, que é o no cérebro, neurotransmissor. porque a produção estava baixa, então isso causava muita ansiedade para mim, né? Eu estou nesse processo de cura da ansiedade, mas eu vivi assim nos últimos 2 anos, eu creio que por conta de eu largar total o emprego e começar a trabalhar em casa, me reinventar, entendeu? Então, esse medo da insegurança de não ter certeza de nada me trouxe Uhum, ansiedade. E aí ela começou com ranger de dentes. Lembra que eu falei para você? Eu uhum. cheguei até a arrancar uma pontinha de um dente. Aí eu fui fazer um tratamento no dentista. Hoje eu uso placa dentária para dormir, né? Não deixei de usar ainda, já faz um ano que eu uso. E depois disso, né, eu comecei a sentir fortes dores no peito. E nessas inúmeras vezes durante a minha ansiedade, às vezes eu falava com a Raquel, porque ela é minha amiga particular, ela não pode ser minha psicóloga, Não, porque a gente tem um vínculo mais forte, né? Mas ela me dava algumas dicas muito legais e que me ajudaram extremamente. Assim, a fico meditação foi uma feliz. coisa que me ajudou muito, né? E o Joia. entendimento da causa, né? Uhum. Porque como eu não sou entendedora das questões, então algumas vezes a Raquel tirou dúvidas essenciais para mim, para eu entender o que acontecia dentro de mim, Joia. né? Eu quero que ela possa compartilhar esses conhecimentos dela com vocês, porque eu sei que vocês podem estar passando por isso também, né? E não se deixe sofrer por isso, né? Tem cura, tem tratamento, tanto com remédio como psicológico, né? Então, eu super indico. E vamos ouvir a Raquel, o que ela tem para falar. Ela dividiu um pouquinho com a gente esse momento de isolamento social, o que ela vem sentindo, né, de reflexo aí com, Certo, com né? seus pacientes. É. Porque, na verdade, né, essa questão com a ansiedade está cada vez mais comum. Então, antes da pandemia, já existia, né? O que mais chegava no consultório são demandas, tanto nas crianças, quanto nos adolescentes, quanto nos adultos, né? E com a pandemia, realmente, ó, você falou, né, que você mudou de contexto. E as pessoas que têm maiores dificuldades de lidar com a incerteza, elas são mais vulneráveis, né? Aquele famoso pensamento, e se isso acontecer, então aquilo outro, né? São gatilhos, né? Eu acho que esse é um momento oportuno, né, para a gente focar no autocuidado, né? A gente identificar o impacto emocional que a nossa vida causa e principalmente essa situação. Agora tem uma situação também acontecendo, né? Muito importante. Essa questão de isolamento social, né? A gente já tem artigos, né, mostrando na China, porque como começou antes, né, já tem literatura a esse respeito. E já mostra os impactos emocionais do confinamento, né? Mostrando que altos índices de violência doméstica,
subiram drasticamente transtornos de ansiedade, né, de humor, né, estresse pós-traumático, né, então, até violência doméstica, né. Por quê? Essa questão, a pandemia é uma questão que gera muitas incertezas, são muito adversas, certo? Que estão relacionados à saúde, né, questão financeira, questões relacionadas a impactos emocionais, né, e todo mundo fica vulnerável em períodos de estresse, né, são gatilhos, né, mas eu quero enfatizar principalmente essa questão por que a gente sente emoção, né? Eu vou dar uma contextualizada para a gente poder ir com isso, tá bom? A gente tem que aprender a normalizar as emoções, né? Porque elas têm um sentido e um propósito de ser. Não é à toa que a gente sente emoção, não é à toa que a gente sente raiva, não é à toa que a gente sente tristeza, medo, amor, alegria. Todas elas têm uma função na nossa vida. Antes da gente adquirir linguagem, elas que nos guiavam, né? Lá atrás, nos primórdios, né? Elas são como o nosso GPS interno, certo? E aí você vai me perguntar, Raquel, mas sentir raiva, né? Que na nossa cultura, nossa, que feio, desde criança, que feio sentir raiva da sua mãe, que feio sentir raiva disso e daquilo. E a gente já começa a reprimir, a gente não tem educação socioemocional. Quando as emoções, elas são disparadas de forma biológicas, como a vontade de, por exemplo, fazer xixi. Você não controla, não tem a vontade de fazer xixi, você tem vontade, é fisiológico. Né? Então, Raquel, a ansiedade que eu sentia antes, né, de eu começar meu tratamento, era uma coisa assim, do nada, de repente, começava os ataques cardíacos e começava um medo e parecia que eu sentia o sangue correr na veia de tão, sabe, assim... E sentia falava, gente, eu não tô conseguindo controlar, sabe? Eu parava para orar, eu parava para ouvir música, aí a meditação foi uma coisa que me ajudou muito. Para me perder, quando eu me perdi, assim, a meditação me ajudou muito, porque era algo que eu tinha muito, principalmente nós cristãos, tá? Eu vou te falar, eu tinha muito preconceito. Tá. Porque eu não entendia que a meditação é um ato de você aprender a respirar e a levar o seu cérebro para perceber a sua respiração, né? Isso. E isso te acalma, abaixa a sua adrenalina, né? Ela inibe um disparo, tá? Que depois eu posso explicar um pouquinho disso, que é bem, né, mais para a área, mas ela traz o foco para o momento presente. É isso, é trazer o foco para o momento presente, meditar, né? Tem pessoas que acham que meditar é não pensar em nada. Não, é a gente trazer o foco. Não pensar em nada são os monges que passam a vida treinando para isso. Quem sabe eles até consigam um pouquinho, mas é uma vida dedicada a isso. A gente não precisa disso, né? Mas você falou isso, a meditação ajudou porque a tua mente veio para o momento presente. A grande questão da ansiedade é quando o nosso pensamento está no e se, ó. Tu não está no momento presente. O nosso cérebro, ele é perfeito, ele é magnífico, mas uma parte dele, ele é burro. Que sentido ele é burro? Ele não diferencia um pensamento da realidade. Então, se eu estou tendo os piores cenários possíveis na minha mente, eu vou sentir como se tivesse. E o teu corpo vai querer te proteger. A ansiedade nada mais é do que isso. Ela é acionar o corpo para querer te proteger. Que são reações primárias lá atrás de luta e fuga. Por isso que você sente todo esse desconforto. Você sentia, né? A diferença é a emoção. A emoção, ela parte do corpo mesmo. Você sente. E tem muita gente que chega perguntando, meu Deus, eu tô ficando louca. Né? O que está acontecendo comigo? Quantas pessoas vão para emergências acreditando que estão tendo um ataque cardíaco e quando é pura ansiedade? Parece, sim. Parece, né? Muito, assim. Eu senti umas dores tão fortes no peito que uma vez o Rômulo chegou a sair correndo do trabalho que eu falei, olha, eu tô sentindo muito mal, vou tomar banho e qualquer coisa eu vou pro hospital. Só que aí eu não atendi depois o telefone porque eu relaxei, deitei na cama e esqueci de tudo ao meu redor, né? Eu voltei para o meu momento presente e aí foi melhorando aquele estado. Mas a dor era muito intensa no peito.
E é muito desconfortável. Só quem teve pode, né, relatar que é muito desconfortável. Às vezes, quando eu falo é só ansiedade, mas, né, mas eu quero só minimizar porque as pessoas têm medo de morrer. E aí é muito desagradável. Mas o que de pior pode acontecer? Pior, uma coisa muito extrema, né? Que é muito raro, é a pessoa desmaiar. Pode até chegar a desmaiar. Mas é o pior que pode acontecer. Você não morre de ansiedade, né? É a gente normalizar as emoções. Por isso que eu gosto de ensinar, a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental com psicoeducação. Que quando eu entendo o que está acontecendo comigo, eu me tranquilizo, eu normalizo. Então é isso, eu não estou ficando louco, né? É um desconforto, mas eu sei como manejar. Eu vou aprender a regular a emoção, né? Porque é isso, elas têm um sentido de ser, né? E todo esse desconforto tem explicação, certo? E é isso, as emoções são o nosso GPS interno. E às vezes a gente tende a ignorá-los, né? Ou a gente trabalha demais, ou a gente come demais, né? Vai para alguma coisa, né? Então, eu acredito que esse ato de nós ignorarmos os nossos GPS, né? Isso nos faz nos perder, entendeu? E é aí que o ser humano não se encontra, ele fica desconexo com ele mesmo e aí sofre de vários transtornos, sabe? Isso. Né? Então, a gente pensar assim, né? Vamos passear um pouquinho, bem rapidinho, para vocês entenderem uma forma bem básica da por que a gente sente emoções, né? Por que todos os seres humanos sentem raiva, né? E às vezes a gente acha que sentir raiva é ruim. Só que a raiva, na medida certa, ó, nenhuma emoção é boa ou ruim. Na medida certa, na verdade, elas ajudam a gente. O que não é bom são os extremos, tá? Muito em excesso ou pouco. Por exemplo, uma pessoa que não sente raiva. Uma pessoa que não sente raiva nenhuma, o selfie dela, o eu dela, tá de porteiras abertas. Então, as pessoas podem manipulá-la, ela não vai aprender a estabelecer limites, né? A raiva dá uma força para a gente poder ir em busca do que a gente quer na vida. Não? Então, né, essa é uma das funções da raiva. Porém, o que eu faço quando eu sinto raiva? Aí é que tá. Não é porque eu sinto raiva que eu vou desrespeitar alguém, por exemplo. Entende? Isso tudo tem a ver com a regulação emocional. Você pode se dar o direito do sentimento, mas de uma forma equilibrada. Eu posso me dar o direito do sentimento, mas eu não preciso agir nela. Ou desrespeitar alguém, ou gritar com alguém, né? Ou, sei lá, quebrar alguma coisa. Isso é regulação emocional. Porém, eu não preciso sentir culpas que eu tô sentindo. Entende? Porque muitas pessoas chegam com a culpa, porque às vezes em determinado momento eu senti raiva de alguém que eu amo, por exemplo. E a gente sente raiva de quem a gente ama e passa. Da mãe, do pai, né? Isso. Quando a gente convive muito com as pessoas, né? É normal sentir esse sentimento. Né? Mas não quer dizer que eu odeie a pessoa, entende? Não é. É normalizar, né? O nojo. Por que todo mundo sente nojo? Né? A gente sente nojo de algumas coisas. Lá atrás, a gente não tinha como diferenciar uma coisa ou outra. Olha como a nossa evolução é perfeita. A gente sente nojo, porque se eu for comer algum alimento estragado, eu posso me contaminar. Hoje nós temos a ciência, o mundo evoluiu, mas lá nos primórdios a gente não sabia. Então, se eu visse uma carne podre, por exemplo, eu não ia comer porque aquilo ia me fazer mal, né? E hoje, né, também, com essa questão da pandemia, do vírus, né? As pessoas, um nojo no sentido de eu ter um cuidado, tá? Não ter nojo de tudo. Mas para eu não me contaminar. Você vai no mercado e tem que esterilizar tudo. Eu tenho que me cuidar. Não precisa ser de uma forma exagerada, mas eu tenho que me cuidar. A tristeza. Por que a gente... É bom sentir tristeza? Meu Deus! Né? Não é bom. Ela não é agradável. Tristeza não é agradável, porém, é através dela que a gente muda, que a gente reflete tanta coisa e ressignifica na nossa vida. Então, mais uma vez, uma coisa é eu sentir tristeza, isso é absolutamente normal. Outra coisa, eu tô triste demais, nada tem sentido, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho ânimo. Opa, isso daí já tá exagero, já tá atrapalhando. Quando atrapalha a funcionalidade. Mas até a tristeza, por mais desagradável que ela seja, ela é necessária para a nossa evolução, né? O famoso medo, né? Que o medo tá linkado com a ansiedade.
A gente sente medo para a gente se proteger. Imagina agora, né, no período que a gente está passando, imagina se ninguém tivesse com medo. Como as pessoas estariam se comportando? Tava todo mundo na rua, né? E isso seria seguro? Tá vendo? É um exemplo bem claro de uma emoção protegendo a gente, tá? Então, mas vamos sentir medo na medida necessária. Toma os cuidados necessários. Eu não preciso ficar pensando, ó. Aí o exagero, eu já posso ter uma questão com a ansiedade, certo? E as agradáveis, né, de sentir, que são a alegria, né? A alegria tem a ver com a nossa conectividade com as pessoas. É muito mais prazeroso a gente estar perto de pessoas alegres. E o amor, ele tem a função da gente ter o autocuidado. Ele que incentiva os nossos laços sociais. Porque para nossa sobrevivência, a gente não, é muito mais difícil a gente sobreviver sozinho. Então tem um amor que faz a gente cuidar uns dos outros, tá? Mas vamos puxar o medo para a gente linkar com a ansiedade, porque a ansiedade ela vai derivar dele, certo? A ansiedade, né, tem a ver com isso. E nesse então, tempo... a ansiedade vem do medo que eu tenho. Isso. O medo é a emoção básica e dele nasce a ansiedade, tá? E a ansiedade tem a ver o quê também? Com toda essa sintomatologia que você me relatou, você sente no corpo, né? Qual a diferença, né, de emoção para sentimento? As pessoas acham que é a mesma coisa, né? A emoção, ela tem a ver com eu sentir no meu corpo. Então, você sente alegria, você quer pular, você balança a mão, você grita, às vezes, de alegria. Ó, fala no meu corpo, né? O medo dá um aperto no coração, eu posso me tremer, balançar a perna. A raiva, eu quero fechar a mão, eu fico tenso, eu fico rígido. Se a gente prestar atenção, a gente sente as emoções no corpo. O sentimento já tem a ver com o que eu pensar sobre a emoção. Entende? Por isso que a gente fala, os animais, eles sentem emoções, eles não têm sentimento. Sentimento já é um pensamento metacognitivo, que é o pensar sobre o pensar. Um gato vai atravessar a rua, o carro quase pegou ele, por exemplo. E ele vai ter medo na hora, ele vai acelerar, aí depois ele vai deitar em algum lugar e vai dormir. Ele não vai ficar pensando que o carro e agora, e se eu for sair de novo, qual tipo de cuidado que eu vou ter? Entende? A grande questão é essa, né? Nós evoluímos, o nosso cérebro evoluiu, e a gente fica com esses ICs, que às vezes não tá acontecendo nada, né? E aí... focando demais no futuro, você acredita? Sim, no futuro. Tá? É uma preocupação. A preocupação, que é outra emoção também, que ela tá muito associada à ansiedade. E é isso. Eu estou excessivamente pensando no futuro. E se isso, e se esse, aquilo, outro. Tá? E a gente está vivendo essa questão, né, da pandemia. E às vezes a gente não quer sentir uma emoção desagradável. Por que eu quis falar tudo isso? Por que eu quis dar essa contextualizada? Para vocês entenderem que é normal, é que é adaptativo a gente estar sentindo esse tipo de emoção. E a gente trabalhar com aceitação. Aceite que esse é o momento para a gente sentir uma certa ansiedade, lembrem-se. Numa medida para a gente tomar cuidado. Agora, se a ansiedade está no nível que eu não estou dormindo, eu não estou conseguindo me concentrar em nada, aí está exagerado. Mas é impossível eu falar agora, não se preocupem, não pensem, né? Fiquem bem, fiquem tranquilos. Seria hipocrisia. Né? Hipocrisia, é impossível. É a mesma coisa, ó. Como a nossa mente funciona. Vamos dar um exemplo. Eu quero que todo mundo agora feche os olhos, podem fechar os olhos, e eu quero que vocês não pensem em uma baleia azul, bem grandona, com a boca enorme, o olho bem grandão. Não pensem numa baleia azul gigante. Pode abrir o olho. O que vocês pensaram? Na baleia. Não tem como. É assim que a nossa mente funciona. Então, quando eu falo para mim, eu não quero pensar nisso, eu não vou me preocupar, não vou. O pensamento vai ficar mais intenso na nossa mente. Entende? Não tem como a gente reprimir. Tudo aquilo que a gente reprime, ele vai voltar de uma forma mais intensa. Por isso que a gente tem que trabalhar um pouquinho também com isso, com aceitação. Aceitar não significa que eu gosto, que eu concordo, que eu acho bom, né? Aceitar significa tomar as coisas como elas são postas.
né? Eu não luto contra a realidade. Imagina, pandemia. Eu não tô gostando, não acredito que você não está gostando, ninguém tá gostando. Mas se eu fico, eu não quero mais isso, né? Se eu fico só reclamando, se eu luto contra isso, eu só tô aumentando o meu sofrimento, né? Então, eu quero que a gente pense um pouco nisso, né? É tomar as coisas como elas são postas. Essa é uma primeira coisa. A gente aceitar a realidade, aceitar as emoções. E outra coisa que ajuda também... Oi? Deu uma travada aqui um pouquinho. Deu uma travadinha. Isso, voltamos. São coisas desse mundo, né? É isso aí. Outra coisa que ajuda também a gente lidar com as emoções quando elas são desagradáveis é entender que elas são transitórias. Tá? A gente não fica tendo um pico. Tudo que sobe tem que descer. Você tinha seu pico de ansiedade, quando tiver de novo, entenda, ele vai subir e vai cair. Elas duram em média de 18 a 24 minutos. Né? E a gente, nós terapeutas mas parece uma eternidade, Raquel. Parece. É muito desagradável. Nossa, mas quando eu sentia, né? Os sintomas era... Parecia que tomava o dia nossa todo. mente... porque essa relatividade, né, do tempo. Porque quando a coisa é agradável, o tempo passa rapidinho, né? Quando é desagradável, parece uma eternidade, né? Mas a gente entender, que por mais que às vezes ela venha num tsunami, as emoções são como ondas, né? Que nós costumamos falar, nós terapeutas cognitivos. Às vezes ela vem um tsunami, mas calma que daqui a pouco essa onda vai perder a força, né? E depois essa onda vai virar uma espuminha e passa, né? A gente normalizar isso. Quando a gente aprende, isso é ter autoconsciência emocional. Quando a gente aprende isso, às vezes aí, quando eu tô tendo um ataque de pânico, por exemplo, uma crise de ansiedade, a emoção passa um pouquinho mais rápida, né? Esse desconforto. E agora, né? Agora... O que a gente pode... Voltamos de novo. Então é isso, a gente está normalizando, né? As emoções, elas são bem transitórias. Tá? Então, e aí por exemplo, as pessoas, dentro do isolamento social, qual é o maior medo das pessoas que você sente, assim, né? Com seus pacientes e com quem você conversa no seu dia a dia, porque você tem um feeling de psicóloga, então você entende o medo da pessoa quando ela te relata um fato. Por termos realidades muito diversas, então os medos são muito diversos. Então, tenho medo do que vai acontecer, que a grande questão é essa, Não está acontecendo uma coisa e a gente está aqui, sabe que em tantos dias tudo vai voltar ao normal. A grande questão é essa, que volta a incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo vamos ficar assim. A gente tem uma previsão, por exemplo, né, lá na Europa, na China, as coisas melhoraram, né? Já vai passar. Mas quando exatamente que vai passar, né? Nós não sabemos. É uma coisa fora do controle da pessoa, isso, né? Isso. E aí questões diversas, tanto como medos de contaminação, questões financeiras, né? Tem gente que está conseguindo trabalhar, que teve que adaptar o trabalho, né, online. Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. A questão da rotina na casa, com os filhos, como fazer. Porque, de repente, né, tem gente que está ocioso, para você ver como é complexo. Tem gente que fica, eu tô entediado. E tem gente que fica, meu Deus, cadê o tédio? O tédio não chegou aqui, eu não aguento mais, tiveram mais obrigações, na verdade, né? E ter que adaptar cuidados de casa, né? Com trabalho, com rotina, com limpeza, com tudo, né? Então, são as mais diversas possíveis. Mas uma coisa que vale para todo mundo, né? Para a gente estar evitando esses gatilhos mais fortes de ansiedade, é a gente evitar também o excesso de informação, né? A gente aprender... Boa. Vamos nos informar, sim, não é fechar os olhos para as informações, né? Mas evite o excesso, né? O que vai mudar a tua vida se tu ficar atualizando o quadro de óbitos a toda hora? Lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde.
Infelizmente, é uma questão relevante, porém não muda a nossa realidade. Por isso, lá no final, eu vou falar produtivas e improdutivas. Isso seria improdutivo, certo? Vamos ter informações necessárias para a gente se cuidar. Tá? Mas excesso de informação, isso são gatilhos para os ICs. Outra coisa que ajuda, tanto quem tem filho quanto quem não tem, né? É a gente ter rotina, né? A gente tem uma rotina, porém uma rotina flexível, tá? Na medida do possível. Aqui em casa, eu vou relatar, eu sempre fui muito certinha, né? Só que assim, como não tem mais nada, né? Não tem hora para nada, tipo, a gente se perdeu nesses primeiros meses, sabe? Com horários, horário de acordar, de dormir, de comer. Aí eu falei, opa, vamos começar a puxar de novo, aos pouquinhos, entendeu? Aí a Isabela tá com a rotina, né? Aí hoje, por exemplo, nós fizemos educação física, então passamos o dia fazendo educação física. Eu fiz um exercício com ela de manhã e um à tarde. E a escola também, aí tem dias que ela tem, eu dou a aula, né, que ajuda a parte escolar dela, tal, que tá dando. Fica muito pesado para ela, que só tem 6 anos, entendeu? Então, hoje a gente faz inglês, amanhã a gente vai fazer geografia, e vou passando um dia por vez com ela, sabe? Mas é importante manter a rotina, principalmente com criança, né? Isso, todos anos, mas as crianças também, né? Principalmente porque elas estão em formação, estão em pleno desenvolvimento, né? Pois é. Então, nada de passar o dia de pijama. Não. Né? A gente não precisa ter uma rotina exatamente como era antes, ter rotina, porém flexível, tá? Então, com o horário de acordar, de dormir, né? Se eu tô conseguindo trabalhar online, né? Nada de trabalhar de pijama, né? Toma um banho, veste uma roupinha. Isso já vai ativando o teu comportamento. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, chegavam e falavam, hoje eu vou fazer um monte de coisa legal. Não vou trabalhar, mas eu vou ver uma série, eu vou fazer um monte de coisa. E aí passava o dia, vinha uma sensação de uma tristeza, como se eu não tivesse produzido nada. Uma coisa muito desagradável. E a pessoa nem conseguia identificar do que era. A gente precisa estar produzindo algo, né? Uma ativação comportamental. A ativação seja inferior à que eu costumava ter. Mas eu tenho algo para estar fazendo. Isso ajuda muito. E aí, principalmente, os horários de sono. Sono, ele é fundamental, é a nossa base para o nosso humor. Então, às vezes, se eu vou variar demais, eu vou acabar interferindo na qualidade do meu sono. Raquel, quando eu tava arranjando os dentes para dormir, assim, eu não tinha vontade de dormir, porque eu sabia que eu ia arranjar os dentes e eu tava sem a placa ainda. Então, assim, foram alguns meses bem desafiadores, que eu tentava evitar dormir por muitas horas, aí eu reduzi minhas horas de sono, eu sempre precisei de 8 horas, e aí eu vivi irritada, a Isabela teve que aguentar umas broncas que ela não mereceu, sabe, assim, confesso, mas depois eu retratei tudo para ela que eu estava passando, expliquei dentro da linguagem dela o que a mamãe estava passando, né, e que eu precisava de ajuda. E aí, todo final de semana, a gente começou a caminhar na praia, sabe? Isso já começou a me ajudar muito, que eu lembro que você falou dos exercícios físicos para mim, né? É uma tecla que eu bato. Eu não sou muito fã, né? Mas aí eu falei, uma caminhada vai ter que rolar. Ajuda. O exercício físico, ele vai te dar mais disposição, vai melhorar o teu humor, aumenta o teu nível de atenção e concentração, né? Então, a maioria das pessoas, elas pensam na atividade física para emagrecer. Tem esse ganho também, tudo bem ficar em forma, mas ao meu ver é o menor de todos. Lá eu vejo um plus, é um plus, mas para nossa saúde mental, exercício físico é fundamental. Então, eu acho que eu precisei passar pela ansiedade para eu ver como o exercício físico é fundamental. Porque antes eu achava que exercício físico ou era para emagrecer ou para ficar bombado, né? Bombada. É um mito. Então, eu nunca gostei, porque eu nunca tive muito problema com ficar muito gorda e tal.
Então, assim, eu nunca gostei. Só que hoje eu falo, cara, eu preciso, porque eu sei que isso vai me ajudar. A produção é de serotonina? O que que é? Não, é Serotonina. É endorfinas, né? Que são endorfina, né? neurotransmissores. Serotonina. Quando a gente faz atividade física, olha como a gente é perfeito, né? Nosso cérebro, ele produz os nossos antidepressivos naturais, né? Que são Pois essas é. substâncias, são os neurotransmissores, por isso que afetam o humor de uma forma benéfica. A gente tem tudo dentro da gente. Por isso que é uma coisa que eu, além de incentivar, né, essa ativação comportamental, é uma tecla que até com os meus pacientes eu, de vez em quando, eu sugiro sim, sugiro demais, assim, é importantíssimo para a nossa regulação emocional. A nossa saúde mental, ela é multifatorial. Não depende só do meu pensar, depende de várias coisas, do sono. Outra coisa, alimentação. É Boa. muito. A gente também tem uma alimentação saudável, né? Muita gente, eu vejo, meu Deus, eu tô me perdendo. Porque por conta da ansiedade, ela gera um gatilho para eu comer. Porque muita gente regula as emoções. Então, eu tô com mal-estar, eu não tô bem, eu vou lá e como. Né? Eu vou regular a minha emoção através da alimentação. É uma forma disfuncional até da gente regular a emoção. E é muito comum, principalmente doce, né? Alimentos que não são tão satisfatórios assim, não são É verdade. ricos, né? É verdade. Eu tô triste, eu como. Eu falo assim, depois que eu mudei meus hábitos alimentares e a prática de exercício físico, assim, eu me sinto bem melhor. Mas eu confesso que tem dias assim que para mim é desafiador começar a fazer o exercício físico porque eu detesto, entendeu? Uhum. Mas é o que eu falei para você hoje, né? Que quando a gente conversou, eu tô tentando fazer uma prática, uma rotina na semana de exercício físico, porque a Isabela, desde os 3 anos, faz natação 2 vezes por semana. Então, ela tem uma rotina de exercício físico comum, além da educação física na escola. Então, eu falei, cara, eu preciso motivar a Isabela, né? E aí, para motivá-la, eu acabo me motivando também. Aí, eu faço exercícios dela e depois eu vou para os meus exercícios, que às vezes ela vem fazer comigo também, entendeu? Joia. Uma técnica que eu peço às vezes é assim, ó, tá com preguiça? Inventa uma mentirinha pra você. Às vezes a gente pode inventar essas mentirinhas. Ah, eu vou fazer só 15 minutos. Se arruma e faz 15 minutos. Só que quando tu vai, normalmente tu, já que eu tô aqui, eu vou terminar. Ou eu fico meia hora. Ou mesmo se eu fiz 15 minutos de caminhada, por exemplo, ok, eu fiz algo. Oi, Vanessa. Cortou. Será que Deu uma. aqui para mim? Cortou. Parece. Oi. Conectou, parece. Voltou. Cortou, voltou. Fiquei esperando. Voltou. Esses horários, o Instagram tá cheio, sabe? Eu já antecipei a live sempre para mais Isso. cedo, porque tem menos gente.
Mas mesmo assim, agora tá tudo lotado, cara. Tem gente demais no mundo fazendo live. Uhum. Mas vamos lá, amiga, Agora onde tá você isso, parou? ó. Continua. A gente tá numa era, né, de muito entretenimento, né? Que bom, muita gente disponibilizando conteúdo bacana, né? Pra gente passar Eu esse, acho esse muito legal. período. Então, ó, até para atividade física, tem um monte de personal disponibilizando Sim, lives também, dá pra gente fazer treinos funcionais, né? Todo dia diferente. Mas a gente tava, acho que na alimentação. Vanessa? perfeito. Tô? Vamos lá. Oi, amiga. Oi! Ah, voltou. Voltou! Eu fui lá fora chamar o Rômulo para ver se ele conseguia se conectar, porque senão eu ia encerrar e começar outra, entendeu? Tá, Mas vamos lá, esse horário é assim mesmo. A minha vamos lá. internet tá boa. E Tá a boa aí? tendência, a minha tá boa, tá ótima. A grande questão é realmente, é porque começa perto de 7 horas, aí é que entre 6 e 7 o Instagram realmente fica assim, né? Tá Certa. cheio. Mas Então vamos lá vamos para lá, a onde gente você parou dar uma mesmo? terminadinha. Isso. Alimentação. Vamos. Isso, alimentação. Então, outra dica, né, a gente ter alimentação saudável, tá? A gente evitar, né, para os ansiosos, né, alimentos com muita cafeína, tá?
E às vezes a gente prestar atenção, por exemplo, chocolate. Chocolate e refrigerante tem mais cafeína que o próprio café. E isso tudo ativa a ansiedade. Então a gente fica ligado nesse tipo de alimento. E a gente também sabe que tem alimentos que são neuroprotetores. Tudo que é bom. Alimentos com ômega 3, por exemplo. Sei. Alimentos com ômega 3, né? Peixes, linhaça, são neuroprotetores. Então, tudo, ó. Mais uma vez eu volto a ressaltar, nossa saúde mental, ela é multifatorial. Ela não depende só de um lado na vida. Então, vai depender de exercício, vai depender de alimentação, vai depender do sono. Né? É um equilíbrio de tudo. E a gente também está pensando pelo que a gente se acorda todos os dias. A gente tem um motivo para acordar. Por isso que a rotina entra como uma parte tão importante. Entendi. Tem uma razão, né? Isso é uma questão, Raquel, que eu percebo muito que as pessoas estão meio que sem propósitos na vida. Sim. Então a gente tem que pensar nesse propósito. Isso deixa as pessoas meio que sem direção. Elas vão levando como tá, do jeito que tá, entendeu? E aí, isso desmotiva vários setores na vida dela, inclusive emocional, né? Sim, sim. Deixa o emocional totalmente afetado, porque eu não sei o que eu quero da vida. Não E sei aí, se eu quero se eu não seguir sei... pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste, não sei o que eu quero ser, né? E aí a gente vê que o ser humano tá perdido. Uhum. E se eu não tenho um propósito, eu não sei onde eu vou chegar. Então, tanto faz, qualquer caminho. Né? Até no filme E outra da coisa Alice. também é aquela auto-identificação. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Né? Eu falo isso por eu mesmo, assim, eu continuo, acho que é um processo na vida, né? Mas eu me entreguei muito para esse processo do quem eu sou? Qual é o meu trilhar realmente para a minha vida, sabe? O que Deus quer e o que eu quero seguir fazendo na minha vida? E aí, nessa entrega, né, eu primeiro tive que entender que eu tenho que ser antes de ter, né? E as pessoas querem ter antes de ser. E aí isso está distorcendo, criando seres humanos egoístas. De novo, Vanessa, eu não tô... Tá travando para ti. Fica cortando a tua fala. Entendi. Agora voltou. Voltou. Vai e volta, trava e volta. E aí a gente pensar, essa questão que você falou, quem eu sou, a gente pensar nos nossos valores. Os nossos valores são o que nos guiam na vida. Entende? Então, a gente está pensando no qual o meu propósito na vida, nesse sentido. Uma coisa que a gente pode estar pensando é o que é valor? O valor é aquilo que eu acredito que é certo. E isso vai depender de pessoa a pessoa, né? Sem julgamentos. Às vezes eu tenho um valor que pode ser diferente do seu, isso não faz o meu valor errado ou o seu errado. Estamos valores diferentes. E a gente está pensando, né? É uma técnica até da terapia cognitiva que a gente faz, né? O que você pensaria, o que você gostaria que alguém lhe dissesse no dia da sua morte? Pelo que você gostaria de ser lembrado? Uma pessoa fica meio, no dia da morte. Mas é porque, ninguém vai falar. Ela viajava muito. Ela era bonita. Ela tinha, sei lá, tantos apartamentos. Não, a gente vai falar como as pessoas eram, né? E quando a gente pensa pelo que eu gostaria de ser lembrado, então os valores, né? Essa é uma dica para a gente estar pensando nesse tipo do nosso GPS.
Que os valores, eles nos guiam e são eles que nos dão o nosso propósito de vida. Entende? Sim, eu tenho que saber o que eu quero que as pessoas lembrem de mim quando eu já não estiver mais aqui, não é isso? E aí eu tenho que trabalhar por isso, O que essa vai fazer, o que seria importante? Isso, para ti. para que você Como você fique, gostaria de ser lembrada? Com a família. Entende? Aí estão os teus valores. É isso aí. Isso. Tá? São o nosso GPS, é isso que muda. Né? Mas a sociedade, né? Pra gente tá dando uma fechadinha, uma técnica também que eu gosto muito, que ajuda muito, é a respiração diafragmática. Não sei se você já ouviu falar, se você pratica. Que ela ajuda muito até para os ansiosos nessa época, né, de quarentena, os que ficam ativados. Então, ó, se a gente reparar, quando a gente nasce, se você reparar um bebê respirando, ele respira como? É rápido, não é rápido? E a barriguinha, né, ele respira Mexendo, pela barriguinha, né, você vê a barriguinha sobe e desce. A gente nasce sabendo respirar. À medida que a gente vai crescendo, a gente desaprende um pouco isso. E a gente pensar, ó, no diafragma, né? Que imagina a barriga de um bebê, né? Onde está a tua barriga? Então, a gente pensar assim. A gente vai inspirar, certo? Enquanto eu inspiro, eu vou contar 4 segundos, né? Então, projetar o abdômen para fora, finge que tem uma bola no abdômen e tu inspira. Como se tu quisesse encher esse balão. Finge que tem um balão no abdômen. Tu inspira, segura, conta 4, segura 2 segundos e expira. Tu vai querer soltar, secar esse balão mais 2 segundos. Lentamente, sem pressa. Tá? Isso é uma coisa tão simples, mas que ajuda a diminuir os níveis de ansiedade, né? A gente poder fazer isso 3 vezes por dia, agora. Sabe onde eu aprendi isso? Fazendo RPG. Tá. Legal. Né? Então, isso ajuda. Ó. Inspira, contando 4 segundos. Segura 2 e solta 4. E a gente fazer isso, sei lá, 1 minutinho. Depois que conseguir 1 minuto, fazer até 2 minutos. Pronto. Fazer isso 3 momentos diferentes do dia. Quando acorda, no meio do dia e antes de dormir. Isso ajuda muito. A ansiedade? Aumenta os níveis de serotonina e dopamina e faz com que o nosso sistema nervoso central, que é o ramo do sistema nervoso central que aciona toda essa sintomatologia de ansiedade, ela diminua, vai inibir. Por isso que funciona muito. E tem vários aplicativos hoje em dia também de respiração. Ó. É uma coisa que até hoje, é de graça, eu brinco, né? Até hoje é de graça, a gente ainda pode respirar e tá ao alcance de todo mundo. Isso é uma técnica que ajuda, sim, a gente estar lidando com a ansiedade. Né? Legal, vou começar a fazer isso daí. Uhum. A gente também, não esquecer, estamos isolados, tá? Porém, não significa que a gente vai deixar de se conectar com as pessoas, né? Somos seres sociais, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem que estar conectado com os outros. Então, a gente utilizar esse tipo de recurso, que às vezes eles vão falhar, mas a maioria das vezes eles funcionam, né? E a gente se conectar. Então, se conectem, entrem em contato. Então, isso foi uma coisa assim que eu estava muito focada só no online, com conexão, com o meu público e seguidores. E aí eu comecei a sentir muita necessidade, assim, o meu convívio assim com pessoas fora da minha casa era só na igreja de domingo. E é assim, oi, boa noite, tchau, tchau, entendeu? Porque assiste o culto e vai embora. E aí eu comecei a falar, não, preciso ter porque eu me mudei de cidade há 1 ano e meio. Então, meus amigos ficaram em Búzios. E aqui eu ainda não construí amigos, né? Então, eu falei, eu preciso abrir esse leque de amizades. Aí a gente começou a frequentar casas e tal, de algumas pessoas que a gente conhece que a gente não frequentava antes. Porque eu estava necessitada deste contato social, principalmente físico, sabe?
Porque a ausência de contato social aqui online, não tinha, porque eu estava constantemente aqui com os meus seguidores. Mas eu estava tendo ausência do contato físico também. Porque tem pessoas que ficam muito focadas só na internet, né? A gente precisa do ser humano, realmente, do toque, do afeto, do abraço, né? O online é maravilhoso para a gente poder chegar onde a gente vem. Que, olha só, eu tô em Cabo Frio, você tá em Fortaleza, e a gente está aqui, né, dando conteúdo para as pessoas. E isso é maravilhoso, mas a gente precisa se conectar, se ver, né? Às vezes a gente fala, nossa, que saudade, aí você vem para cá, eu vou para aí, né? Então a gente faz isso, tem que fazer, né? Porém, ó, o excesso, ó, como tudo, eu acho que a palavra de ordem é a gente pensar, né, tanto na quarentena, nas nossas preocupações, é o equilíbrio, é o caminho do meio. O excesso de eletrônicos, ele também ativa a nossa ansiedade. Né? A luz azul do celular, quanto mais próximo ao eletrônico, quanto mais próximo de mim, pior para o meu cérebro. É muito estímulo. Então, TV é ruim, mas é o menos ruim, porque está mais afastado. Quanto maior a resolução, quanto mais moderno, mais influência para o meu cérebro. E aí aumenta os níveis de ansiedade, dificuldade de dormir. E tem pessoas que gostam de ficar vendo celular antes de dormir, né? Não faz parte. A gente tem protocolos de higiene do sono totalmente desaconselhável. Não se pode fazer isso. Então, pelo menos 2 horas antes de dormir já é bom não ver. Só que a grande maioria das pessoas... Entende? Então, ó, não é não usar. Lógico que a gente vai usar principalmente no contexto que estamos agora. Mas use com moderação. Né? O caminho do meio, é o equilíbrio. E a gente, né, pra gente também estar pensando, mais uma coisa que ajuda é a gente diferenciar, né, a questão da ansiedade. A gente tem 2 tipos de preocupação. Uma preocupação que ela é produtiva e preocupação que é improdutiva. E a gente não sabe diferenciar quando a gente está no automático. Então, a preocupação produtiva, o foco normalmente, o foco é no momento presente, ou ele é realístico. Se ele não for no momento presente, sei lá, é amanhã, mas é algo que eu tenho uma ação. Eu posso agir sobre ela, eu tenho influência sobre ela. A improdutiva, normalmente o foco é mais distante, o cenário, e tem muito a ver com aquele pensamento. Quando a gente começa aquele pensamento, e se isso, então aquilo, e aquilo outro pode acontecer. Os famosos e se's da nossa mente, que o céu é o limite se a gente for dar ouvidos para ele. Né? Essa é uma preocupação improdutiva. Normalmente a gente não encontra uma solução para ela, e elas só servem de gatilhos para mais ansiedade, e mais ansiedade, e mais ansiedade. Então, de vez em quando, a gente tem que quando eu estou preocupada com alguma coisa, separar e pensar. Vem cá, isso é produtivo ou improdutivo? Eu tenho como resolver isso? Eu tenho uma ação sobre ela? Ou hoje ou amanhã, eu posso me programar para ela? Sim ou não? Se não, ela é improdutiva. Então, é importante que eu desvie o meu foco para outra coisa. Porque ela só vai ser ansiogênica. E isso tem a ver com a dica que eu falei lá atrás, do excesso de informação. Né? O excesso de informação é altamente improdutivo. São números relevantes, né? Não estou pedindo para a gente fechar os olhos, porém, no momento é improdutivo. Eu não tenho como mudar o cenário, por exemplo, das pessoas que estão morrendo lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não tenho. Entende? Então, vamos saber o que está... Né? É fora do controle, então é improdutivo. Então, o que é que eu posso fazer? Voltar a atenção para isso, para o momento presente. Quando você falou lá no começo que melhorou muito respirando, né, com as técnicas de meditações, é exatamente isso. É a gente trazer o nosso foco principalmente para o momento presente. Que é isso que acalma a nossa ansiedade, né? O presente é tudo que a gente tem. Eu confesso que eu estava muito assim, pensando muito no amanhã, como que vai ser, qual vai ser o resultado, esperando muito o resultado final e não vivendo o agora, processo, sabe? o agora. Isso é altamente ansiogênico. Então, né, a gente temos que parar, né? Acho que é um momento, ó. Esse momento está trazendo muita ansiedade e tristeza também. E aí, junto com ele, junto com esse combo, acho que é um convite para a gente refletir. É uma oportunidade para a gente ressignificar muitas coisas. Da nossa vida, de estilos de vida, de valores que você pontuou.
né? Quais são os meus Tem que- valores, quem sou eu. Tem que olhar com um olhar positivo para este momento e não para o negativo, né? Negativo, tudo tem um lado positivo e negativo. Isso. Dá uma fechadinha pra gente. Vamos lá, tranquilo. Agora a gente tem mais 1 hora. Vamos lá. Né? Mas a gente já tava terminando, né? Com essa questão, né, da gente, que é um convite, ó, mais uma vez, as emoções falando pra gente, né? A tristeza, pra gente ressignificar. A ansiedade, né? A gente se proteger na medida do necessário, tá? Mas sem excessos. O excesso que faz mal. Por isso que eu penso, né? O raciocínio do momento é o caminho do meio. Qual é o caminho do meio dessa situação? Né? Que aí a gente pode ressignificar muita coisa. Sem dúvida. Eu realmente, assim, como eu sofri disso, e nunca imaginei que eu fosse sofrer de algo tão incontrolável na minha vida, né? Eu até falei para o Romulo, eu acho que foi bom eu viver essa experiência, porque eu nunca tinha passado por nenhum transtorno psicológico deste ponto. Já tinha passado umas tristes, mas coisa normal, entendeu? Para eu poder falar, né, com muita consciência sobre o fato. E é um fato que a gente sabe que vem acontecendo cada vez mais com a sociedade, né? E as pessoas muitas vezes deixam, às vezes, querem passar desapercebido. E é um negócio que tipo, depois pode se tornar um pânico, não é, Raquel? Sim. Se você deixar. O pânico, ele nada mais eu falo nada mais mas eu sei que é desagradável, mas é a expressão máxima da ansiedade. É o pior que pode chegar. É o nível muito é o máximo que pode chegar. Então é por isso que tem toda essa questão muito desagradável, é bem desagradável sentir pânico. Muito. Terror, é um medo de morte iminente, assim, que a pessoa tem. Eu conheço pessoas que sofrem de ansiedade há muitos anos e aí agora tá com pânico, né? Por conta de nunca ter tratado lá no início, conviveu com aqueles sintomas por muitos anos. É muito comum. Muito comum. Raquel, eu me senti tão estranha. Não era eu, sabe? Eu falava, não, isso não tá normal pra mim. Eu preciso voltar a ser normal, entendeu? Uhum. É muito comum. As pessoas têm que começar, acho que assim, a live tem que, né, a gente também tem que ajudar as pessoas a se conscientizarem. Isso. Tem pessoas que têm dificuldade de se conscientizar, com medo de procurar um psicólogo, por bloqueio, né, que a mente coloca aí. Ou por medo de buscar um psiquiatra para, né, tomar um medicamento que às vezes é necessário e vai te ajudar. Sim. Se ajudar só, maluco, toma medicamento. Não tem nada a ver. É o que eu falei, o meu corpo estava produzindo muito pouco, né? Serotonina, né? Isso, muitas vezes. E aí eu precisei tomar um remédio, que eu tomo até hoje, para aumentar essa produção. Uhum. Tá? E é isso, ó. Imagina, se eu desenvolvo uma diabetes, tá? Eu tenho que tomar insulina todo dia. E não tem, né? Infelizmente, às vezes, né? A questão da saúde mental em relação a outras áreas, ela é atrasada nesse sentido. E as pessoas ainda têm muito preconceito. Ninguém tem preconceito. Tu tem que tomar insulina pro resto da tua vida, às vezes. É verdade. Mas sabe o que eu acho? Por que o preconceito? Porque antes o cérebro era pouco estudado. Mas hoje, com a neurociência, a gente consegue compreender o que acontece aqui dentro, na parte, né, científica mesmo, entendeu? Do negócio, para você falar, opa, meu órgão, que é o cérebro, tá precisando mais disso, então eu preciso tomar um remédio para ele produzir mais isso. Isso. Porque eu cheguei num nível, né, que assim, a gente adoece inúmeras vezes por conta das nossas emoções, não é só a ansiedade, né, mas outras doenças podem vir por conta das emoções. Sim. Tem muitos transtornos que a gente chama, né? Sim. Eu lembro que eu tomo medicamento para pressão alta já há uns 10 anos. E o meu cardiologista, há 10 anos, só que eu achava que era total genético, tá? Só que há 10 anos ele fala assim, menina, você é muito ansiosa, você tem que tratar isso. E eu não ouvia ele, sabe? Porque naquela época, a ansiedade para mim não agravava o meu estado físico ainda, além da pressão alta, entendeu? E a pressão alta, tipo, depois que eu comecei a controlar, tá tudo bem. Só que eu devia ter ouvido ele há 10 anos atrás. Sim. Porque, olha só, isso há 10 anos, Raquel.
Aí agora, passado 10 anos, eu cheguei, né, no meu limite, pá, da ansiedade. E aí começou a vir vários sintomas e aí eu tive que buscar um tratamento. É. Quando a gente sente emoções intensas, ó, eu tô ansiosa ou raiva, tá? Eu aumento a minha pressão arterial. Imaginem se vocês sentindo a raiva, a gente aumenta. E isso ao longo dos anos, a literatura mostra, está relacionado à pressão alta, problemas cardiovasculares, né? AVCs, tudo por conta das emoções. Então a gente tem que olhar, não está separado das outras áreas da nossa saúde, o nosso cérebro. A gente tem que se ver como um todo. E está tudo interligado. A mente não é uma coisa à parte. Está tudo interligado. Sem dúvida. Né? Porém, as coisas estão melhorando, estão avançando nesse sentido. E né? como que você vem sentindo a aceitação das pessoas hoje com a psicologia? Muito maior, né? Sim, a procura bem maior. Ainda bem, devido à informação. Né? Acredito que as pessoas compreenderem, estão... né? Mas... E também, por um lado, eu vejo devido também a essa questão da ansiedade, aumentou muito nos últimos anos. E a procura, porque as pessoas procuram quando estão, né? Você sentiu na pele, não é nada confortável. Porque não adianta, as pessoas têm que entender que a ansiedade não é só um sentimento. Não é porque sentir ansiedade, aquele friozinho na barriga, né? Ah, eu vou viajar, aí dá aquele friozinho na barriga. Isso é bom, isso é normal, uma ansiedade, né? boa. Porque tem, né, tem esse tipo de ansiedade. Ai, eu quero que chegue logo, né? E tem outro tipo de ansiedade que não é nada agradável. Mas quando a ansiedade te dá todos esses sintomas, né, esses reflexos negativos para sua vida, você tem que entender que ela se tornou uma doença na sua vida. Ela está exagerada. E aí ela está disfuncional. A ansiedade nada mais é tipo como um alarme. Um alarme é bom ou ruim? Imagina um despertador. Um despertador depende, ó. Também assim, ele é bom, ele ajuda você a lembrar, né? Se ele toca na hora certa, eu acordo e não me atraso para os meus compromissos, por exemplo. Não é. Agora, eu pensei na hora do toque, o susto que você leva. Tá. Imagina um toque de um despertador às 3 da manhã. É tudo que tu não quer. É horrível. Você acorda com esse susto. É isso, a ansiedade. É um despertador, tá? Que desregulou. Mas lá no fundo ele só quer te ajudar. Ele foi feito para a sua sobrevivência, né? Pra gente ficar alerta nos perigos. A grande questão é essa que eu falei lá atrás, né? Que o nosso cérebro às vezes detecta um perigo onde não existe. Ele não consegue diferenciar um pensamento da realidade. Raquel, e aí eu começo. Um ansioso pode chegar a se suicidar? Se tiver relacionado, é muito comum a ansiedade vir de mãos dadas com a depressão. E aí, sim. Se for só ansiedade, não. Mas aí tem que ver características de personalidade, ó. Lembra, porque nós somos biopsicossociais. Então, é um tripé que vai depender muito da nossa história de vida, do contexto de cada um. Tá? Então, uma ansiedade é diferente. Você sente... A gente tem critérios diagnósticos que, às vezes, eles têm até uma variação entre as pessoas. Tu não vai sentir todos exatamente. Outra pessoa sente uns que parecido com o teu e mais alguns. Então, existe uma variabilidade muito grande, assim. É verdade. Às vezes eu converso com as pessoas, né, que eu conheço que estão com ansiedade e tal, e eu vejo que os sintomas são bem variáveis, assim, às vezes coincide. Tem um ou outro que é parecido, mas não é 100% idêntico, né? Isso. Então, você tem que saber que cada corpo reflete de uma forma, e é o que você falou, cada história também, né? Vai refletir nesse corpo. Tem a ver com o meu temperamento, como que eu vou encarar, minha história de vida. São muitos fatores relacionados. E o que mais que eu ia te perguntar? E as crianças, por exemplo? Eu fico, às vezes, eu até falei, Rômulo, nossa, eu tenho medo, né? Isabela não tem contato com ninguém. A gente até liga, às vezes, faz chamada de vídeo e tal. Mas e as crianças? Como que a gente pode, né, tentar fazer com que elas não entrem no nível de ansiedade ou até mesmo de uma deprê durante esse isolamento social? Porque a criança precisa ainda mais de contato, né?
Eu pergunto Sim. isso porque eu sou mãe e eu imagino que outras, né, pessoas aqui são pais também, né? Uhum. E devem ter essa mesma dúvida e devem estar preocupados. Eu fiquei preocupada esses dias. Falei, será que a Isabela pode? Aí eu pergunto, filha, você é feliz? Você tá feliz? Sabe? Ela fala, não, Tá eu tô checando. feliz, mãe. Tá tudo bem. Ó, É. as crianças, elas vão sentir muito o nosso estado interno, né? Os pais, Hum, eles são como se fosse um ambiente para as crianças. Eles são modelos e eles vão captar, tá? Então é. depende muito desse manejo dos pais com as crianças, tá? Então, às vezes, né, a gente não tem que esconder a realidade delas. Lógico que a gente tem que falar de acordo com a capacidade neuropsicológica dela, né, o desenvolvimento, a fase do desenvolvimento que ela tá. Mas a gente não pode esconder, tem que explicar para elas. E elas acabam aceitando a forma como é passado para elas que vai fazer a diferença. E, paralelo a isso, a rotina também vale para elas, a alimentação também vale, o sono, certo? Interação também. Então, muito bem fazer videochamadas com os amiguinhos. Isso vai Eu ajudar, fiz, peguei sim. uma semana assim e liguei cada dia para um, sabe? Até que a gente conseguiu marcar um Zoom, assim, uma reunião, Joia, aí vários amiguinhos joia. participaram desse Zoom, Uhum. sabe? Porque Maravilhoso, é. Tem eu que fico ser. pensando, né? Porque ela fica assim, mamãe, vem brincar. E não É, dá pra toda hora brincar, entendeu? Não mas dá. mais uma hora dá. Entende? Tem Sim, que sim. separar um tempo. Não precisa ser toda hora, realmente, não Não, dá. Tem sim. muita coisa para fazer, mas aí separar um tempo. Não, agora é a hora da mamãe brincar. Pode botar na rotina, né? Coloque, organize a sua rotina separando o tempo para brincar. Isso ajuda. Eu acho Tá que eu preciso até presente. separar mais tempo para brincar, sabe? Eu sou aquela mãe que faz. Eu gosto, assim, Raquel, de fazer as atividades com ela. Então vamos fazer atividade física, vamos fazer atividade de geografia, vamos fazer um almoço juntas. Eu gosto de fazer essas coisas práticas. Agora, pegar a boneca, o Ken, eu sou a Barbie. E aí Eu não pense assim, tenho essa tá, nem paciência. todo mundo tem. Eu Então até comprei uma joga. casinha, igual a que você tem aí no seu consultório. E agora ela tem uma casinha de MDF, eu comprei, né, no Natal. Legal. Então ela tá brincando mais, assim, tal, mas às vezes ela esquece e tal. Mas tá indo. Então pense num jogo. Você não tem que se forçar a brincar de algo que você não goste. Ensine uma brincadeira da sua infância. Isso A ajuda. Olha, gente. esse tempo de quarentena, né? É importante. É uma... Aí às vezes eu falo, vamos assistir um filme juntas, né? Aí também tem esse momento da pipoca, assistir um filme, né? Uma deita na outra, a gente se curte. É. É um momento bom também, ó, mas não tem tanta interação no filme. Não, é. Que é Não. bom, sim, não. Mas você tá participando, ó. Então, as crianças, olha, o que eu tô vendo também de criança, lógico que salvo os ansiosos também, mas muitos, por um lado, estão adorando ter papai e mamãe em casa. Sim, porque o pai e a mãe trabalham demais e agora estão vivendo uma vida familiar Exatamente. comum, né? Exatamente. Então, aproveitar esse momento para isso. A gente tá, né? Tem gente, apesar da nossa, as vidas serem muito diversas, tem gente que está tendo mais tempo. Então, aproveitem esse tempo para estar de fato com as crianças. E estar com as crianças, eu digo, ó, não é estar com o celular. Oi, filho. Não, Dá não tem. atenção, né? Só É para ela. atenção, sem eletrônicos. Olho no olho, né? Isso. Isso é muito importante, né? Eu confesso que assim, eu vejo pela Isabela, né? Às vezes ela fala, mãe, me dá atenção, É. eita. É a hora, né? Pá, deixa o Uhum. celular de lado, fica 2 horas o celular jogado e eu vou ouvir a Isabela, entendeu? Uhum. Ela É, tá tem que numa ser. fase, assim, tô amando 6 anos, porque é uma fase assim, descoberta de muito vocabulário, então é muito legal, assim, é diferente, Joia. bem legal. Legal. Então, Bacana. amiga, Então é então, isso. assim, vamos abrir agora para as dúvidas. Eu vi aqui, ó, o Rogério escreveu para a gente assim, ó, boa noite, Vanessa, Raquel, estou amando essa live, como é bom aprender sobre essas coisas, vocês são inspiração para as nossas vidas, Deus abençoe. O Gu está aqui Bacana. também, Alessandro, boa noite, Moreira, Virna, tudo bem? O Hernani, a Mel, Viana, Eveline, o pessoal que passou por aqui, Jorge, Ana.
Pessoal, que tiver alguma dúvida, vamos abrir agora esse momento para agora vocês pode mandar, escreverem. gente. Eu confesso que eu não consigo ler os comentários. Mas eu leio qualquer coisa. Tá. A Raquel tem problema de vista. A idade vai chegando e eu... Mas eu tô ficando assim também, meu. Já uso óculos. É que eu evito usar na hora da live, né? Mas estou precisando. Vai chegando, uma hora chega, né? Uma hora chega. Então, quem tiver dúvidas, agora a gente pode abrir. Não, e assim, eu sempre falo também, Raquel, porque às vezes as pessoas têm vergonha de escrever aqui, porque tem outras pessoas junto. Então, que elas procurem, ou eu ou você, pelo direct, Joia, né? pode. Por essa parte psicológica, já vão lá, entra no perfil da Raquel, comece a segui-la e tirar a dúvida pelo direct com ela, né? Isso, E aí eu respondo podem, depois. né, falar, olha, Isso. Raquel, participei da live, eu tenho tal dúvida, não quis me expor, porque a gente entende, né? Porque às vezes vem um bloqueio, né, da vida da pessoa de se expor, de ficar exposto à live. Isso. Aliás, a live fica, né, ela fica aqui 24 horas no meu perfil. Eu vou colocá-la lá no meu perfil, no meu canal do YouTube, no Vanessa Nascimento Oficial. Quem não me segue, começa a me seguir, por favor. E também lá no meu canal do Facebook. Eu vou colocar, fica lá também, lá na minha fanpage, né? Não é canal não, no fanpage do Facebook, onde vocês vão poder, né, assistir essa live quantas vezes quiserem. E é claro, vocês têm a oportunidade de pegar agora, por exemplo, esse aviãozinho aqui, ó, na tela de vocês, e compartilhar com um familiar essa live, com um amigo de vocês, né, que você sabe que pode estar passando pela ansiedade, compartilhem. Eu sempre falo, a gente ganha conhecimento, mas é tão melhor a gente poder proporcionar mais conhecimento para outras pessoas, né? O compartilhar é isso, é você poder ajudar outras pessoas que estão precisando, né, ouvir sobre uma ansiedade, para poder melhorar esse quadro dela agora, e às vezes até injetar um ânimo na pessoa para ela buscar ajuda, né? Porque eu confesso, eu tentei fazer de forma sozinha para eu me tratar da ansiedade e não funcionou, precisei de ajudas, né? De vários tipos de ajuda. E ainda preciso me aprofundar mais em ajudas, né? É um processo, e também assim, tem a questão financeira, tudo que eu vou fazendo por partes, né? E aí a gente vai ultrapassando cada momento da nossa vida para a gente poder se curar, né? Ó, o Samuca. Adorei essa live, muito esclarecedora, parabéns, obrigada, Samuca. A gente espera poder ajudar sempre as pessoas, né, Raquel? Isso. A minha mãe é minha fã número 1, amiga. Raquel, querida, te pergunto, fico aqui imaginando que depois de tudo isso passar, eu penso que nós teremos que mudar muito a forma de se relacionar, enfim, abdicar, até deixar para lá certos sonhos. Sim. Porque pode ser que seus sonhos de antes do isolamento social, da pandemia, né, já não vão caber mais no seu universo pós-pandemia. E eu falo que vários sonhos que eu tinha antes, hoje já não cabem mais. Porque ela está fazendo, de fato, a gente pensar no que realmente importa na nossa vida. O mundo não, eu acredito que o mundo não será o mesmo, né? Eu encaro como se a gente estivesse vivendo como que uma guerra, porém é contra um vírus, e as guerras, elas deixam legados, né? Todas as guerras, por piores que sejam, elas deixam coisas, né? E esse talvez seja, né? É um momento para isso, eu acredito muito. Reflita, né? O que mais importa na sua vida, né? Pelo que você se levanta todos os dias, o que realmente te move? Quando a gente descobre isso, parece óbvio, mas não é tão óbvio. Quando a gente descobre isso, a nossa vida, a gente traz sentido para a nossa vida, né? E tudo muda. É isso aí, eu sempre falo. Eu já até falei, né? Quando começou a pandemia, eu fiz planejamento para minha vida de 2020, né? Que eu sempre faço assim no final do ano, tal, um pouco antes de iniciar o ano, os meus planos para o próximo ano. E coloco no papel, tal. E eu fiz até uma live com o pessoal sobre isso, sobre planejamento, tal, incentivando a galera a fazer. Só que agora aqueles planejamentos, muita coisa eu vou ter que passar para frente e outras já não existem mais, não faz mais parte do meu plano para 2020, entendeu? Então é hora de você, né, refazer novamente os seus planos, né? Sim. Eu acho que ainda
tá meio que incerto as coisas, né? Mas a gente sabe que lá para julho as coisas vão voltar já ao normal, que é o período, né? O ciclo do pico aí da evolução do coronavírus dentro dos países, né? De 3 meses a 5 meses para as coisas voltarem ao normal. Então, você começou em março, abril, maio, junho, julho. Eu acredito que julho as coisas já estão normalizando. Mas é aquilo, não vai ser mais como era antes, né? Não vai ser. E é um momento, é uma oportunidade para a gente ressignificar. Eu vejo assim. Isso, a pessoa que hoje está sofrendo com ansiedade por causa da pandemia, ela tem que ressignificar esse medo que ela sente aí, né, do incerto, que eu acredito, né, por oportunidades. Né? Quando ela começar a mudar o olhar para as oportunidades que ela vai ter agora, ela começa a baixar a adrenalina dela. Tudo depende de como a gente interpreta. Essa é uma premissa básica até da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, às vezes, importa muito mais como eu olho para a situação do que a situação em si. Então, porque dependendo de como eu interpreto, eu vou sentir determinada emoção e vou agir de determinada forma. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu concordo plenamente. Como a gente encara a situação faz muito diferente. Tudo. E para isso, por isso que, e o que tá atrás disso? Tá a nossa personalidade, tá a nossa bagagem de vida, né? São vários fatores, né? Por isso que não é tão simples, né? Não, mas aí vai mais profundo, como a gente toma consciência, as coisas mudam. Poxa, de fato. Muito legal, amiga. Amei. Foi um prazer. Amei. Nossa, vamos depois de passar um tempinho tentar voltar a se encontrar de novo, né? Porque eu acho que essa área da emoção, cada vez mais as pessoas precisam tratar, né? Eu sempre falo, as pessoas podem pensar dentro de um canal de educação financeira, falar de emoções, falar de psicologia. Gente, dinheiro tem tudo a ver com emoção. Tudo a ver com emoção. Né? As pessoas acham que é racional, mas não é racional. As tem pessoas muito impulso, se envolvem às vezes, emocionalmente com dinheiro. Então, assim, e se muitas pessoas estão sofrendo com medo do amanhã por causa da sua questão econômica, né? É por causa das suas emoções. É por causa dessa parte aí, dessa vivência, dessa bagagem de vida que você carrega, né? Que te traz esse medo hoje, né? Do incerto, né? Tá incerto para você, tá incerto para mim. Para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que viver um dia por vez. Estamos tendo que aprender a viver um dia por vez, né? Porque muitas pessoas não viviam um dia por vez. Não mesmo. E a gente tem que lembrar disso, que a nossa vida acontece hoje. Pare de deixar a sua felicidade para amanhã. É hoje, não é amanhã. Aqui, Kel, tem uma pergunta aqui, da minha mãe. Como fazer para segurar essa onda? Meditação? Foi até uma das dicas que eu dei, né? Meditação é uma boa. E tá cheio de aplicativo, né? Gratuito de meditação. E todas aquelas dicas, né? A rotina. Aquela respiração A respiração diafragmática. Eu acho que a Sônia deve ter entrado depois. Né? Que a gente deu. Qualquer coisa a live vai ficar salva e tem um passo a passo. Isso, a respiração, a meditação, né? O sono. A rotina, o sono, evitar o excesso de informação, isso, né? Tudo aquilo. Alimentação. Não é só uma coisa, é o equilíbrio, né? É um equilíbrio, é isso aí. É um equilíbrio. Eu tinha até lido, Raquel, que estavam pensando em tirar a bebida alcoólica nesse período de pandemia. Você leu alguma coisa sobre esse tipo? Não, mas agora, o que eu acho? Muitas pessoas, elas regulam suas emoções, né? Que aí já dá pano para manga para outra live. Regulação emocional é quando eu não sei lidar com as emoções e eu vou tentar tirar esse desconforto ou com a comida ou com a bebida, né? De uma forma disfuncional. Né? Tem gente que compra, a questão, né, do seu canal, né? Tem muito ligado com o impulso. Eu não tô bem, eu compro. O impulso da compra vem muito isso, nesse sentido. Então, são formas disfuncionais. A gente tem que, mesmo que não tirem a bebida, outra dica seria
tenha cuidado com bebidas nesse momento. Por quê? Porque elas mexem com as nossas emoções, elas vão ativar. No primeiro momento, o álcool, ele vai te deixar um pouco eufórico, dar um certo prazer. Só que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, se eu já não estou bem e eu coloco uma substância que deprime, como que eu vou ficar depois? Pior. Isso que não é muito aconselhável, isso. Né? Com muita moderação, e eu acredito que seria até uma oportunidade para ressignificar essa relação. Não, você viu aí essa galera fazendo lives, shows, e os cantores tudo se embebedando, e aí até chegou a até ter que parar de beber, porque lei aí, essas coisas de publicidade e tal, as leis vetaram assim, a propaganda sobre a bebida alcoólica existe, mas não podem ficar bêbados. Eles estavam dando show de ficar bêbado, entendeu? Tá, entendi. Né? Tem E que aí ter cuidado. introduz o que? O camarada a ficar em casa bebendo, entendeu? Uhum. Assistir essas lives e ficar bêbado igual o cantor que ele é fã, sabe? Essas pessoas que acabam, né, sendo induzidas por outras, né? E querendo ou não, o ser humano acaba, né, sendo influenciado, ou pode ser um influenciador também. Nós temos essas duas pessoas, né? Então a gente tem que saber muito, né, identificar que influência é boa para nossa vida ou não. Isso. E o momento certo daquela influência, né? Porque às vezes a influência que hoje cabe para você não cabe para mim. Mesmo ela sendo boa para você, né? Sim. Porque cada contexto é único. Por isso que a gente não deve se comparar com o outro, né? A gente tem que comparar com nós mesmos. Com nós mesmos. Depende. Eu sempre me comparo com o meu eu de ontem, sabe? Joia. Aí eu fico olhando assim e falo assim, nossa, como eu mudei, como eu tô melhor. Aí quando eu acho que eu tô super boa, eu falo, nossa, eu não tava nada boa, eu preciso, né, aprender mais e mais e mais, né? Eu acho que essa consciência que o ser humano tem que ter, né, de evolução constante. Isso. De nunca achar que já sabe tudo, né? Senão você para no tempo. Então é isso. Foi um prazer. Então é isso, amiga. Eu te agradeço, tá? Tô com muitas saudades. Eu até ontem, né, fiz postei várias fotos nos meus stories. Aí de Fortaleza, quando nós estivemos aí pela última vez, foi em 2017. Delícia. Acho que foi um pouco de nostalgia, eu sabia que ia falar com você, né? Aí postei várias fotos de TBT, assim, né? Eu falei, ai, que delícia, Ceará. O Ceará é lindo, gente. Quem não conhece, tiver a oportunidade de conhecer Fortaleza, vão. Obrigada, é muito bom. Né? Quando tudo isso passar, venham para cá de novo. Vai ser um prazer. E é isso, ó, tá aberto o canal da Raquel para vocês poderem, né, contactá-la, ver possibilidade, né, se necessitar de um tratamento com ela. Só falar com você, né, Raquel? Isso. No seu Instagram tem todas as formas de entrar em contato com você, né? Isso. Então tá. Tá então bom? Tá, amiga, fica com Deus. Boa noite aí para vocês, tá? Um grande beijo. Obrigada. Beijão também, foi um prazer. Obrigada, fica com Deus. Tchau. Tchau. Pessoal, agora eu vou sair também da live. Eu espero ter ajudado vocês demais junto com a Raquel com essa live. Onde a gente queria, né, poder ajudar pessoas que estão vivendo esse momento aí tão desafiador com a ansiedade, né? E nada melhor do que a gente trazer uma pessoa que entende realmente do assunto e poder esclarecer, né, e nos deixar mais tranquilos. Então, eu espero que você, que hoje possa estar sofrendo ansiedade, ou se você conhece alguém que está hoje nesse nível de ansiedade, né, que vocês durmam bem nesta noite, que vocês descansam em paz, que vocês, né, possam fazer as meditações, buscar um aplicativo legal aí. Quem não tem aplicativos e quiser dica de aplicativo, me chama no direct que eu mando para vocês o mesmo aplicativo que a Raquel me mandou, só que é em inglês e em espanhol, tá bom? E aí vocês podem fazer essa meditação que eu tenho certeza que vai ajudar demais, tá? E é isso, gente. Olha, sexta-feira eu volto. Sexta é hoje. Terça-feira eu volto com mais uma live.
às 18 horas, para a gente tratar algum tema aí que vá nos ajudar, que vá nos enriquecer como seres humanos, né, para a nossa educação, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e um grande beijo, ó. E não esqueçam de compartilhar a live caso vocês gostaram, tá bom? Tchau, gente. Brigadão, tá? Fiquem com Deus.